Olá, eu sou Lisandra Soave, estou de volta para falar sobre mais uma ópera, Dido e Enéas, do compositor inglês Henry Purcell. Composta no século XVII, no período barroco, essa ópera vai contar a história que se passa no canto 4 do poema épico A Eneida, do poeta romano Virgílio. E para contextualizar, a Eneida conta a história do herói troiano Enéas, que depois da guerra de Troia, né, com a derrota de Troia, ele foge então com seu pai e seu filho, e também com seus companheiros ali, marinheiros, né, heróis da guerra como ele. E por orientação de Zeus, Enéas segue então em busca de uma região chamada Lácio, que é ali então a costa latina, né, a costa da Itália, mais especificamente a região de Roma. Enéas tem a missão de fundar uma nova cidade que terá o mesmo esplendor que a cidade de Troia. No caso, vai ser então a cidade de Roma, que será fundada pelos seus descendentes Rômulo e Remo, mas isso é uma outra história. Então, no caminho, quando Enéas está passando ali pelo norte da África, ele faz uma parada na cidade de Cartago, uma cidade que tinha acabado de ser fundada pela rainha Dido. Ele faz uma parada por ali, tá? Para abastecer seus navios, né? Uma parada ali estratégica. E essa ópera conta então exatamente essa parte da história. Enéas chega ali então na cidade de Cartago e a rainha Dido ou Elissa, então está ali prevendo que algo muito ruim irá acontecer, porque ela na verdade se apaixona por Enéas. O Enéas conta para ela, né, o que aconteceu na cidade de Troia, todo o relato ali da Ilíada, né, que se passa no poema Ilíada. Então Enéas relata para Dido. A ópera tem 3 atos e nesse primeiro ato, então, a Dido ali se lamenta por algum segredo que ela tem, que ela não pode revelar e que ela nunca vai ter paz, né? E a sua serva Belinda tenta consolá-la, né? Tenta falar que, na verdade, uma união entre ela e Enéas poderia fazer reviver a cidade de Troia, né? A glória de Troia, ali em Cartago, né? Então ela incentiva que haja essa união entre os dois. Enéas era filho de Anquises, que era primo do rei Príamo de Troia, com a deusa Vênus, Vênus para os romanos e Afrodite para os gregos. E a Dido fala então que Enéas tem o valor de Anquises e tem o encanto de Afrodite ou de Vênus. Mas ela se sente muito preocupada e angustiada. E as suas servas ali falam então que ela não precisa se preocupar, porque ele também parece estar apaixonado por ela, né? E que então o Cupido, que colhe flores ali nos Campos Elíseos, já o teria flechado. Fazendo um parêntese aqui, os Campos Elíseos então são equivalente ao Jardim do Éden, né? No mundo dos mortos, os Campos Elíseos seriam então o paraíso, e o contrário do Tártaro, né, que seria então o inferno. Tanto o Tártaro como os Campos Elíseos são governados pelo deus Hades, que é irmão de Zeus. Enéas chega ali então e realmente ele demonstra que está interessado nela, né, que também está apaixonado. Ela o recusa, né, meio que tentando se proteger de seu destino, que na verdade ela tem ali uma intuição, né, que algo de ruim poderia acontecer, então ela recusa a princípio, mas ela acaba cedendo também. Então termina o primeiro ato aí. O segundo ato começa com uma feiticeira, tá? Aqui ele só fala feiticeira, não fala o nome. Eu suponho que seja Circe, talvez, tá? Mas não tenho certeza. Mas então essa feiticeira muito má, muito maligna, ela conclama ali os outros seres tão malignos quanto ela para destruírem Cartago e a rainha. E ela então encomenda ali para esses seres um feitiço para afastar o Enéas da rainha, que ela sabe que assim a rainha não iria aguentar, né? E viria então a ruína tanto de Dido como da cidade de Cartago. E aqueles seres, eles demonstram ali que eles se alimentam da ruína de outras pessoas, né? Que o prazer deles vem do sofrimento de outra pessoa, né? Então ali é a maldade na sua máxima essência.
e eles falam então que eles vão voltar ali para o escuro da sua cela, né, para as profundezas ali das suas celas, para fazer esse feitiço, porque é um feitiço tão ruim que não pode ser feito ao ar livre. E que antes de começarem o feitiço, eles vão então conjurar uma tempestade. Então eles vão provocar ali uma tempestade. E qual seria esse feitiço então? Como eu expliquei, o Enéas partiu com uma missão, né, de chegar até a costa latina. Só que ele parou por ali, ele ficou, né? Se apaixonou e tudo mais, quis ficar por ali. Então essa feiticeira encomendou que ali um dos elfos dela se transformasse, tomasse a imagem do deus Mercúrio ou Hermes e mandasse uma mensagem para Enéas, como se fosse uma mensagem de Júpiter, né? Ou de Zeus, falando que ele tem que partir imediatamente, seguir o seu caminho, né, para chegar até o seu destino, e que ele não pode ficar nem mais uma noite, que ele tem que partir exatamente naquela noite. Mas ali na história não é o mensageiro real de Zeus, né? Na verdade é ali o elfo da feiticeira disfarçado. Ali então o Enéas e a Dido tinham partido para uma caçada. Ela foi então com a sua comitiva, eles estavam ali no campo e acabaram se entregando ao amor. Depois de ficarem juntos, Enéas então foi caçar, enquanto Dido ficava ali se banhando numa fonte junto com as suas servas. Ali elas mencionam que aquela fonte poderia muito bem ter sido o cenário onde Acteon encontrou o seu destino. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o mito de Acteon, que também era um caçador e que viu então a deusa Diana ou Artemis se banhando numa fonte. Então ela se refere àquela fonte onde ela estava tomando banho, que poderia muito bem ser a fonte onde a Diana se banhava quando foi vista por Acteon. E muito revoltada, a Artemis ou a Diana joga ali um feitiço em Acteon e ele se transforma num cervo, né? Num animal ali que estava sendo caçado pelos seus próprios cães. Então esse foi o destino de Acteon, como eu contei no outro vídeo. É ali que acontece então a tempestade provocada pelos seres malignos ali da feiticeira, e a Dido volta então com a sua comitiva às pressas para o palácio. O Enéas, que estava ali então caçando um pouco antes da tempestade, então ele vê o impostor ali, o ser que se transformou no deus Mercúrio, e recebeu então a mensagem que teria que partir imediatamente. Ele volta ali para a cidade, chama os seus marinheiros, chama todo mundo, né, para se arrumar, para se preparar para a partida, que seria naquela mesma noite, e ele desabafa ali com seu amigo, falando como que ele vai contar isso para Dido, né, que vai ser uma grande decepção para ela, agora que os dois estão bem, estão juntos e apaixonados. Já no terceiro ato, a feiticeira e as suas servas celebram então ali a ruína da rainha Dido. Enéas vai então muito triste falar com Dido, né? Ele fala sobre o decreto de Júpiter, só que ela não acredita, tá? Ela fala que ele está colocando a culpa nos deuses de algo que ele mesmo quis fazer, né? De uma decisão que foi dele. E ele então, para provar que está falando a verdade, fala então que vai se revoltar contra esse decreto e que vai ficar com ela, tá? Que não vai então acatar as ordens ali de Júpiter ou Zeus. Mas ela recusa, ela não quer nesses termos e fala para ele seguir o caminho dele, né, para ele ir embora. Ele vai embora, vai à procura da região do Lácio, e a Dido segue então o seu destino, um destino trágico, onde ela tira a própria vida. Essa então é uma história trágica, né? Mas na verdade é a história da rainha fundadora de Cartago. Cartago vai ser uma das cidades ali protagonistas das guerras púnicas, né? Uma guerra muito grande entre Cartago e Roma. Mas antes ali de Roma nascer, Cartago ainda vai atingir o seu apogeu, o seu ápice, né? Vai ser então uma grande cidade ali da região do Mediterrâneo. Cartago também é a região de onde vem Santo Agostinho, né? Santo Agostinho de Hipona. Hipona era uma cidadezinha pequena ali ao lado de Cartago. Então Santo Agostinho ele estudou e trabalhou, né? Morou na cidade de Cartago. Eu já tinha mencionado essa história em um dos meus vídeos quando eu falei sobre guerras púnicas,
mas eu ainda não cheguei a contar toda a história da Rainha Dido. Talvez eu faça isso em um outro vídeo futuramente. Tá bom, gente? Sobre essa ópera era isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e até o próximo vídeo.